Você já atendeu uma paciente que dizia: doutora, não gosto da minha cara de brava. Mas quando você avalia ela, você percebe que talvez não seja só um problema estético. É mais profundo. Ela está sendo lida assim pelas outras pessoas. E isso tem um impacto na vida dela, nas relações, no trabalho, na autoestima. Hoje eu vou te mostrar porque essa queixa vai além da glabela e como a gente pode, com raciocínio e ética, reconstruir uma expressão que represente quem o paciente é. Eu sou a doutora Fernanda Franco de Sá, dermatologista, professora e cirurgiã dermatológica há quase 20 anos. E aqui, no Dermosinapse, eu ensino novos dermatologistas a faturarem até 4 vezes mais em um ano com meu método FDS Assessment. Essa queixa cara de brava aparece quase toda semana no consultório, mas o que muitos dermatologistas ainda fazem é tratar com um protocolo padrão de toxina botulínica. Só que a hipertonia da glabela nem sempre é o problema real. Ela é só uma expressão final de algo mais profundo. O rosto comunica e às vezes há uma incongruência emocional, uma desconexão entre o que o paciente sente e o que o rosto está mostrando. O mundo a interpreta como dura, rígida, impaciente, brava, mas no fundo ela se sente leve, bem resolvida, nada daquilo que está sendo estereotipado. Eu vou contar para vocês o caso que me fez despertar para isso. Doutora Fernanda, eu sempre trato com você minhas alergias, mas hoje eu queria saber o que eu posso fazer para retirar essa ruga no meio da minha testa. Diagnóstico fácil, procedimento rápido, toxina botulínica resolveria aquela questão. Mas o meu assessment começa com a avaliação da persona para saber quem aquela paciente é. Essa paciente era uma engenheira com cargo alto como executiva na Petrobras. E ela me disse: eu vivo num ambiente essencialmente masculino, em um cargo de chefia, e toda vez que eu falo assertivamente, as pessoas me taxam como agressiva. Não importa o quão delicada eu seja. Eu sei que a minha aparência influencia nesse estereótipo. Ela era uma mulher engraçadíssima, nossas consultas eram sempre divertidas. E aquela mulher que nunca foi ligada à estética estava ali por outro motivo. Ela queria o respeito no meio profissional, sem cair no estereótipo de uma mulher agressiva ou masculinizada, sendo taxada por sua aparência e não por sua competência. Na avaliação, ela não tinha só hipertonia ou só uma ruga na glabela. Ela tinha uma história emocional carregada de muita tensão facial. Era uma mulher de liderança, com muito autocontrole, muita cobrança, e o rosto havia aprendido a se proteger. Ali eu percebi que se eu aplicasse só toxina botulínica naquela glabela, eu talvez apagasse essa expressão. Mas eu não resolveria o desconforto emocional que ela nem sabia verbalizar direito. Afinal, a cara de brava não se resumia só a ruga na glabela. Ela também havia outros componentes. Um rosto mais pesado, com uma leve flacidez, uma falta de contorno, um canto de boca que começava a se inverter, aquela boca triste, e uma leve concavidade nas têmporas. Então eu mudei minha conduta. A minha proposta foi além da toxina botulínica. Eu propus bioestimuladores de colágeno para melhorar a qualidade da pele, dar aquele efeito lift, tracionar o rosto para trás, além de ácido hialurônico em pontos estratégicos da face. Anos mais tarde, também fizemos ultrassom microfocado na face e no pescoço, já que não havia essa opção na época. Desde então, mais de 10 anos se passaram e ela até hoje continua sendo uma das minhas pacientes mais fiéis e a cara de brava hoje não é mais uma queixa. Esse é o tipo de raciocínio dermatológico que aplicamos no FDS Assessment. O FDS Assessment é um método que eu desenvolvi e nele eu também te ensino a interpretar a persona do paciente além da expressão da face para construir um plano que respeite quem o paciente é. A gente não trata só os músculos, a gente trata a pessoa. A gente não avalia só os músculos, a gente avalia a persona. A gente aprende a escutar com os olhos, a desenhar um plano que respeite a história do paciente e não a que o rosto dele aprendeu a contar. Isso é prática com propósito, é tratamento com estratégia. E tratamento com estratégia é captar o que o rosto comunica, identificar a persona do paciente e traduzir o seu desejo de se expressar ao mundo. Gostou desse insight? Se esse tipo de raciocínio fez sentido para você, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Você já atendeu um paciente que se sentia de um jeito, mas era lido de outro? E se quiser mais conteúdos práticos como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trarei segredos práticos em que a faculdade e a residência não te ensinam. E tenho certeza que farão de você um dermatologista insubstituível para os seus pacientes.